Em 2013, um jovem chamado Maximilian decidiu montar o seu próprio negócio online. Ou seja, decidiu fazer sua própria startup, tá ligado? O que não é muito incomum. Nessa idade, muitos jovens, principalmente aí pra fora, começam a montar seus próprios negócios online. O ponto, meus queridos amigos, é que o jovem Maximilian não montou uma startup normal, sabe? Ele decidiu montar uma startup que vendesse produtos ilícitos. Só isso só, sabe? Bem básico mesmo. A startup que ele criou basicamente era um site que ele ficou conhecido como Shiny Flakes, e a grande diferença para os demais casos que vocês viram até hoje na internet é que quando se trata de substâncias ilícitas, vocês sabem que normalmente as pessoas não criam na Surface comum, ou seja, na internet padrão, que você acessa ali o Google, o Bing ou qualquer outra forma de navegação ali, sabe? Então, normalmente, essas pessoas, elas criam sites na Deep Web, que seria ali a camada abaixo da internet. Então, assim, na Deep Web, praticamente é muito comum você ver substâncias ilícitas, é só a ponta do iceberg de lá. Fora armas, pessoas sendo vendidas, casos bizarros, enfim, o negócio é muito louco lá. O grande ponto do jovem Maximilian é que ele não criou o website na Deep Web para vender as substâncias ilícitas, assim como vários sites fazem. Ele criou o site na Surface comum. Só por aí já dá para perceber que o cara não era muito bem das ideias, tá ligado? Por quê? Beleza, criar o site na Deep Web, não que seja certo, tá? Não que seja, é totalmente errado. Mas assim, pelo menos o cara tá numa terra onde não tem restrição, onde tá tudo solto, tá tudo liberado. Então, mas assim, o cara criar na Surface é pedir pra polícia ir atrás dele, tá ligado? Porque a Surface é toda regulamentada, tem regras, enfim, é a internet que eu e você usamos. Mas sem enrolação, cara. Então, ele criou esse site, Shiny Flakes, e a partir de lá começou a vender as substâncias ilícitas dele. E assim, cara, em menos de um ano, o negócio bombou. Só um adentro, isso foi na Alemanha, tá? Era um jovem alemão e fez esse site por lá. Então assim, isso começou a bombar, cara, não só na cidade onde ele morava, mas enfim, em todo o país. Pra vocês terem uma ideia, em 14 meses ele chegou a movimentar 4,1 milhões de euros, completamente sozinho. Sério, cara. De verdade mesmo, ele operava completamente sozinho. O cara fazia tudo, ele teve a ideia, ele desenvolveu o site, ele montou o e-commerce online, ele postou os produtos, ele entrava em contato com os fornecedores, ele preparava as embalagens, fazia as entregas, enfim, tudo sozinho. Isso colaborou muito para a polícia não encontrar ele, porque ele não tinha cúmplice, sabe? Não tinha ninguém que pudesse vacilar ali, que não fosse ele, não tinha ninguém que pudesse dedurá-lo, era basicamente sozinho. E quando ele comprava as substâncias dos fornecedores para revender, era tudo no anonimato também. Ele fazia os pagamentos em Bitcoin e quando ele vendia do site dele para o consumidor final, ele também recebia tudo em Bitcoin. Que se você não sabe, se você vive numa caverna e não mexe na internet nos últimos anos, o Bitcoin é uma moeda totalmente virtual e descentralizada, ou seja, não tem nenhum regulamento sobre ela. Basicamente, quando uma pessoa usa um Bitcoin, é praticamente impossível rastreá-la. Então assim, meus queridos amigos, só recapitulando aqui, ele teve ali a ideia, criou o e-commerce dele, deu tudo certo, ele começou a vender muito, tanto que em um ano e pouco ele faturou 4,1 milhões de euros totalmente sozinho. Ia tudo bem então na vida do jovem Maximilian, até que, cara, por um deslize, o império dele veio a ruir. E como que o império dele veio a ruir, galera? Bom, a polícia obviamente já tava sabendo disso aí, porque o site ele tava na Surface, mas como o moleque manjava, ele tinha várias proteções ali, que a polícia não conseguia rastrear da onde o site era, da onde que via ali o registro dele, enfim, a polícia não conseguia rastrear. Então, teve ali uma força-tarefa da polícia alemã pra tentar descobrir o que estava acontecendo ali, quem tava por trás disso, porque eles não iam deixar passar batido isso, tá ligado? Só pra vocês saberem, ele fazia os envios através do sistema de correios alemão, que, bem diferente do Brasil, eles têm aquelas caixas que ficam nas ruas, sabe? Não nas ruas, óbvio, nas calçadas. Mas assim, ficam ali em partes públicas. Não sei se vocês já assistiram algum filme estrangeiro, enfim. Mas tem aquelas caixas que a pessoa vai lá, compra um envelope, põe um selo e consegue colocar um conteúdo ali, escreve uma carta, um bilhete, enfim, alguma coisa e coloca a encomenda nessa caixa. Depois, o carteiro passa, recolhe as encomendas, vai para o centro de distribuição e manda para o destinatário, tá? O ponto é que o Maximilian conseguiu identificar aí uma brecha, sabe? Por quê?
ele não precisava necessariamente colocar o remetente, ou seja, quem tá mandando a carta. Não necessariamente ele precisava especificar que era ele. Enfim, mas o grande problema aí, meus queridos amigos, é que como a polícia já estava possessa com isso, eles queriam prender a pessoa que estava por trás desse site há muito tempo, eles começaram a notar certos padrões, por assim dizer. Ou seja, eles obviamente sabiam que a pessoa por trás disso estava se aproveitando das falhas dos correios, e assim, eles começaram a perceber certos padrões ali vindo das encomendas que eram interceptadas. Então, ou seja, os selos que eram colados nas encomendas eram basicamente de uma região específica, sabe? Então aí eles já conseguiram, sabe, filtrar melhor ali a área de localidade. Ao invés de procurar na Alemanha toda, eles passaram a procurar numa região ali, porque na maioria das vezes os selos eram daquela região. Mas enfim, meus amigos, se o jovem fazia tudo discretamente, era tudo criptografado, tudo por meio de Bitcoin, como que ele conseguiu dar um deslize? Na maioria das vezes, ele sempre fazia os envios no mesmo horário, sabe? Então assim, muito embora às vezes ele variasse ali os pontos que ele fazia o envio, na maioria das vezes, ele sempre fazia ali no mesmo local, sabe? Igual eu disse, era na mesma região. Então, a polícia começou a suspeitar disso, porque as embalagens eram muito semelhantes, sempre com selos daquela região específica, e cara, o que pegou muito pro Maximilian é que ele fazia os envios sempre no mesmo horário. Então permitiu que a polícia ali instalasse câmeras de segurança nos pontos de envio próximos ali da região. Foi aí que eles perceberam uma pessoa ali, cara, um jovem que ainda não tinha identidade revelada, mas que sempre, no mesmo horário, ia levar pacotes ali naquelas agências dos Correios. E assim, a polícia obviamente começou a suspeitar dele, começou a monitorar, e assim, até que um belo dia a polícia invade o quarto dele e vê toda aquela substância ilícita armazenada. Foram mais de 320 quilos de substâncias ilícitas ali armazenadas no quarto dele. E, cara, a polícia conseguiu pegar ali o computador dele aberto, então conseguiu ver o site. Então, assim, eles já tinham todas as provas, não tinham mais dúvidas de que era o Maximilian que fez todo esse império. Desde sempre, a polícia suspeitava de que haviam várias e várias pessoas envolvidas nisso. Afinal, era um império muito grande ali, que movimentou 4,1 milhões de euros na Alemanha em menos de 2 anos. Então, assim, a polícia obviamente estava trabalhando com a suspeita de ter uma grande frota ali de pessoas por trás, sabe? Mas aí que vem a surpresa. A polícia viu que era basicamente só o Maximilian. Ele que fez tudo, embora ele tivesse os fornecedores ali que entregavam as substâncias ilícitas para ele revender. Cara, era basicamente ele que fez tudo ali do Shiny Flakes, que fez tudo funcionar. E a polícia ficou abismada com isso. De começo eles nem acreditaram, só depois de muita investigação que eles realmente constataram que o Maximilian fazia tudo sozinho. Mas enfim, e enquanto ao dinheiro? Cara, o dinheiro praticamente nunca foi encontrado. A polícia ali interceptou várias contas do Maximilian, mas enfim, a resposta dele é que ele nunca conseguiu ali resgatar a conta que ele tinha, ou seja, que ele guardava ali o dinheiro. A justificativa que ele deu para as autoridades foi que ele não conseguiu resgatar a conta dele, que ele tinha perdido a senha. E se vocês já viram ali a estrutura, como funciona essas carteiras de bitcoins, vocês sabem que quando você faz ali o acesso, você cria uma senha, uma chave, enfim, e você não tem backup, você não tem como recuperar, não tem e-mail de recuperação, telefone, não tem nada. Você tem que gravar aquelas informações, porque se você perder, cara, já era. Você não consegue mais acessar, todo o dinheiro que tá lá em Bitcoin é perdido. Então, praticamente foi essa justificativa que ele deu pra polícia. Enfim, depois disso, o Maximilian ficou preso por algum tempo. Ele colaborou ali com as autoridades e depois acabou sendo solto sob liberdade condicional. Cara, depois disso, surpreendentemente, o Maximilian tem uma vida muito confortável. Enfim, ele nunca foi de ficar postando ali nada, falando nada sobre isso. Não que eu esteja querendo falar nada, mas existem teorias de que sim, o Maximilian, cara, ele era muito inteligente, afinal ele fez tudo sozinho. Então a teoria diz que ele não perdeu a senha da carteira de bitcoins dele, tá? Que na verdade ele só fez isso pra despistar as autoridades locais, porque ele sabia que talvez mais cedo ou mais tarde ele poderia sair da cadeia e que ele poderia acessar aquela carteira. Então, o que a teoria fala é que o Maximilian mentiu para as autoridades, que ele não tinha acesso, mas obviamente ele tinha acesso. Enfim, a história dele rendeu um documentário para Netflix. Eu não me lembro o nome ao certo agora, tá? Mas é só vocês pesquisarem lá na Netflix Shiny Flakes, mas eu também vou deixar aparecendo aí na tela. Cara, esse caso também inspirou uma série cômica ali da Netflix, Como Vender Substâncias Ilícitas Online. É uma série muito da hora também.
Óbvio, é inspirado nesse caso, então tem muita ficção ali, mas muita parte da realidade também tá contada ali naquela série. Então se você tiver a oportunidade, assiste também, é bem legal. Então praticamente esse foi o conteúdo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. É um tipo de conteúdo diferente, tá? Eu tô pensando em abordar esses assuntos assim, com um estilo mais livre assim pra falar com vocês, tá? Sem tanta tela por trás. Então se vocês gostaram, podem colocar aqui nos comentários, porque aí eu já vou ter ideias para os próximos vídeos. Casos que vocês gostariam que eu falasse também em próximos vídeos, tá? Não esqueça de se inscrever nesse canal, ativa o sininho, por favor, cara, é muito importante. E assim, eu vejo vocês no próximo vídeo.